Muitos leigos veem a arte como algo associado apenas aos antigos alquimistas, encarcerados nos seus laboratórios escuros e subterrâneos. Pelo menos, essa é a imagem que a alquimia passa para muita gente. A de um homem de meia idade, uma espécie de mago, com seus vasos, retortas e vidrarias. Por ter essa visão medieval, muitas dessas pessoas nem acreditam que existam, ainda hoje, alquimistas por aí. Imagina se elas vão saber que podem cruzar na rua com alguns deles. Sim, apesar de parecer obsoleta, a arte persiste até hoje. Com novas roupagens, talvez, mas persiste. Sabemos que por séculos o trabalho dos alquimistas ficou coberto por muito mistério, sendo aberto apenas a um grupo seleto de pessoas previamente iniciadas e que dedicavam-se ao estudo durante toda uma vida. Daí considerar a alquimia uma arte hermética, já que os grupos em que os alquimistas estavam eram fechados e mantidos em segredo. Aliás, muitos desses adeptos eram até mesmo solitários em seus trabalhos e experimentos. Uma questão interessante em relação a estes alquimistas, os medievais, é que eles se dedicavam ao trabalho experimental e meditativo. É o que chamamos de alquimia extrovertida e introvertida, ou ainda trabalho de laboratório e de oratório. Em meio aos seus materiais de trabalho, seus fornos, substâncias, prateleiras e frascos, o alquimista mantinha um espaço de meditação privado. Outro fato interessante sobre a prática da alquimia é essa face dupla, que remete à junção de influências egípcias e gregas. Do Egito, a arte herdou sua técnica, sem muito pensar sobre ela, e da Grécia herdou a filosofia e as teorias que os gregos desenvolveram a respeito da obra, sem nunca experimentá-las. Voltando ao laboratório do alquimista e seu oratório, uma questão interessante é que para eles a consciência é considerada uma força da natureza. Ao contrário dos cientistas modernos, eles acreditam que a matéria carrega seu espírito, uma força ou consciência que pode ser aproveitada e purificada através da meditação e da oração, ao mesmo tempo em que era trabalhada nos seus experimentos. Aí reside, inclusive, a grande diferença entre os alquimistas e os cientistas modernos. Os alquimistas consideram que as mudanças devem ocorrer nos 3 níveis da realidade, que são física, mental e espiritual, algo que não acontece com os cientistas modernos. Para os alquimistas, esse aspecto esotérico do experimento é essencial. Para eles, ao contrário do que ocorre com a química, em que os químicos operam apenas no nível físico da matéria, é preciso purificar-se e meditar antes de iniciar um experimento. Eles acreditam, inclusive, que seu estado de espírito ajuda ou atrapalha no resultado do experimento. Um fato que lembra muito o que diz a física quântica, que as expectativas do experimentador influenciam o resultado do trabalho. Por isso, além de operarem no nível físico, recolhiam-se e trabalhavam a purificação de si mesmos, com práticas e meditações direcionadas para os resultados que esperavam. Para eles, a mente da natureza estava em constante evolução, assim como nós também estamos. Poderia demorar, mas ela e nós evoluímos. Para o alquimista, o grande trabalho da alquimia era acelerar esse processo de evolução natural de perfeição, não só nosso, mas também de tudo que há na natureza. Outra crença dos alquimistas é que tudo, absolutamente tudo, carrega o padrão da sua própria perfeição, como uma semente que precisa ser trabalhada. Era, ou é, o trabalho do adepto resgatar essas essências que estão presas na matéria, trazendo-as à luz e permitindo que se expressem de forma completa. Embora isso se aplique a tudo na natureza, desde os metais até as plantas e animais, nós humanos podemos passar por esse processo, que é de perfeição, mas de forma consciente. A verdade é que todos estamos passando por este processo alquímico. Estamos todos em constante transformação. E sendo a alquimia a arte da transformação, isso não é difícil de supor.
O desafio é tentar manifestar essa natureza aperfeiçoada de forma intencional e não passar a vida toda sendo levados por nossos instintos e experiências desordenadas que nos levam a situações desagradáveis. Diante disso, podemos considerar a alquimia uma ciência da alma, uma espécie de tecnologia espiritual que requer teoria e prática, seja nos laboratórios físicos ou nos laboratórios da alma. Como diz a filósofa Lúcia Helena Galvão, o propósito real é a transformação da alma de chumbo, ou seja, da alma grosseira, na alma reluzente de ouro, o metal mais nobre de todos. Em outras palavras, a espiritualização da matéria e a coagulação do espírito. Solve, coagula.